Meus amados, eu tenho da parte de Deus uma palavra para as nossas vidas. E eu creio que talvez eu fuja um pouquinho do fluxo daquilo que já estava acontecendo, mas eu tenho um estudo para trazer para nós. E eu sei que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Vamos orar. Pai de graça, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor fez até aqui, tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor vai fazer ainda, Pai. Coloco a minha vida diante de Ti, coloco a igreja do Senhor também diante de Ti, Papai. Que o Senhor possa estar abrindo o entendimento de cada um, que esta palavra, Espírito Santo de Deus, possa tocar no nosso espírito. Nós queremos receber essa palavra no Espírito, para que nós possamos também, não somente aprender, mas também praticar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Vamos à palavra. Eu quero falar hoje, nesta noite, a respeito de algo que tem incomodado muitas vezes, não somente a mim, mas também a igreja. No que diz respeito que nós precisamos crescer espiritualmente. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa crescer espiritualmente. Claro que em números também, mas espiritualmente. A igreja, ela precisa avançar. Nós sabemos que a volta do Senhor Jesus, ela é iminente e ela está às portas. Não sei quanto tempo ainda, ninguém sabe, né? Se alguém disser que sabe, mas eu sei, não somente eu, mas muitos pregadores têm falado que se aproximam os últimos tempos e por isso nós não vamos ter muito tempo para trazer aqueles que estão ali fora, aqueles que não conhecem Jesus. Mas para isso a igreja também, ela precisa avançar. Espiritualmente, a igreja precisa crescer. O título desta mensagem é Coisas que me impedem de crescer. Eu vou falar aqui três tópicos, 3 assuntos que podem impedir de eu estar crescendo. Isso o Senhor falou comigo, é claro que para cada um possa ser algo diferente, pode ser algo diferente, mas para mim o Senhor ministrou no meu coração a respeito disso, e o texto base que eu quero para esta noite, para embasar esse título, está em Efésios capítulo 4, versículo 15. Efésios 4, 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo. Precisamos crescer em tudo, meus amados. Precisamos avançar, como eu falei. Cada um de nós tem uma característica predominante, né? Porque nós temos também um ministério específico, e nós normalmente fluímos nesse ministério, e por causa dessas diversidades de dons do ministério, nós nos movemos. E nessa noite, com a graça do Senhor, eu quero me mover para trazer esse estudo para você, essa palavra de ensino para você. Nós precisamos crescer em Cristo. Após aceitar Jesus, meus amados, é automático que nós venhamos a ser uma nova criatura, porque a palavra de Deus, ela é clara, ela diz que nós nascemos de novo. Você aceita Jesus, nós nascemos de novo e nós somos uma nova criação em Deus. Então, uma nova criação em Deus, ela não fica da mesma forma que ela estava antes. Precisa avançar. Nós precisamos avançar. Não tem como ficar parado. Não tem como ficar parado. Então eu gostaria nessa noite de falar sobre as necessidades de nós estarmos alcançando níveis mais altos em Deus. Existe um nível mais alto que nós devemos alcançar. Existe algo mais para a minha vida e para a sua vida. Amém, meus queridos? Nós não podemos nos conformar da forma que nós somos, embora nós não somos ruins.
Já aceitamos Jesus, já está muito bom. Só que, como eu falei, nós precisamos crescer em Cristo, precisamos avançar em um nível maior para que nós possamos também entender e buscar aquelas pessoas que estão ali fora padecendo. É isso que nós precisamos fazer. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar, o primeiro tópico, é prazo de validade, coisas que me impedem de crescer, tá? Estou falando a respeito disso. Então, é o prazo de validade. Prazo de validade, inclusive de algumas coisas de Deus. Você pode achar que está falando heresias. Não. Você vai ver que não. Quero ler um texto de Hebreus capítulo 8, versículo 7 e depois o 13, que diz assim: pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquado a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então, quando eu falei aqui que o primeiro ponto, que existe prazo de validade, inclusive para algumas coisas de Deus, eu me baseei na palavra dele. Ele diz que essa aliança que tinha ali, ela se tornou inválida. Ela diz, se ela fosse perfeita, não haveria lugar para uma outra aliança. E o que se torna antiquado e envelhecido, está a ponto de desaparecer. Mas eu quero que você entenda que tudo que nós aprendemos até agora, isso tem validade, tudo que nós aprendemos é válido, nós não devemos jogar nada disso fora, só que existem coisas maiores para mim e para você. A palavra de Deus aqui fala que algumas coisas elas são passadas. E aqui nós estamos falando que existem coisas que Deus ensina que tem o prazo de validade. Algumas coisas que nós aprendemos, até expirou já o prazo de validade. Porque para toda coisa ele tem um tempo. Certo? Um exemplo aqui é a lei, a velha aliança. Nós temos os princípios que podemos nos basear nesses princípios da palavra de Deus, da velha aliança, da antiga aliança, mas existe algo mais sobre as nossas vidas. Eu não estou falando da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é imutável, a palavra de Deus, ela é eterna. Mas existem alguns princípios que nós precisamos olhar de uma forma diferente. Apenas para que nós não venhamos a ficar somente focado naquilo que nós já aprendemos. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação, nós precisamos avançar naquilo que ainda tem para nós ali na frente. Amém, meus queridos? Tudo certinho? Não é heresia dizer que existem prazo de validade até para algumas coisas de Deus. Quase tudo na vida tem prazo de validade. E quando vence esse prazo de validade, ela se torna um impedimento para eu crescer. Comida com prazo de validade vencido, depende da comida, ela vai te fazer mal. Não é? Então tudo, quase tudo, né? Não vou dizer tudo porque eu não sei, mas quase tudo tem prazo de validade. E quando vence esse prazo de invalidade, ela se torna um impedimento para que eu possa crescer, para que eu possa avançar, para que eu possa alcançar o alvo que Deus tem para mim. Nós sabemos que uma revelação, um aprendizado, ele vai até um certo ponto. Ele tem, a palavra de Deus, ela é útil e ela faz aquilo que é necessário. Mas precisamos de um pouquinho mais, precisamos avançar. Quando Deus quer mostrar algo novo para eu crescer, o que preciso fazer é largar algumas coisas para pegar outras coisas em Deus. O que preciso fazer é largar algum ensino antiquado, algumas coisas que eu fazia, e falo isso também na nossa vida secular. Precisamos largar alguma coisa para depois pegar novamente.
O texto bíblico que nós lemos ali de Hebreus 8, 7 e 13 é muito claro a respeito disso. Amém, meus queridos? Não estou falando, como eu falei no início, que nós devemos desprezar tudo, jogar tudo fora. Não, tudo tem valia. Tudo tem valia, mas existem algumas coisas que nós precisamos ver com olhos diferentes, precisamos entender. A revelação, a palavra de Deus, ela é progressiva, ela é um pouquinho agora, é um pouquinho daqui a pouco, é um pouco mais amanhã, e assim por diante. Muitas pessoas aqui são novas, né? Mas nós vivemos aí, os mais antigos aqui, a gente pode dizer quase que os crentes raiz, nós passamos por um avivamento. E houve um tempo que a gente chamava do tempo do cair no Espírito. Amados, esse tempo de cair no Espírito foi muito bom e talvez para alguns de nós foi uma das maiores presenças de Deus sobre as nossas vidas. Em algumas igrejas já não existe mais esse ciclo, esse movimento, porque o Evangelho, a palavra de Deus também, ela traz um movimento, traz uma onda. Só que para outras pessoas, talvez em outros lugares, esse cair no Espírito, essa presença de Deus que nos tomava, que nos fazia cair, talvez isso hoje seja real ainda. Mas como já passou esse tempo para nós, a gente entende que passou, entre aspas, nós precisamos largar para pegar algo novo de Deus, porque se nós ficássemos somente naquilo, nós não avançaríamos, nós não conseguiríamos ter algo maior em Deus. Vocês estão me entendendo? Eu sei que é um estudo, é um ensino, talvez complique um pouquinho, mas você vai chegar lá, você vai entender, porque eu estou me baseando na palavra de Deus. Então nós precisamos largar algumas coisas de Deus para pegar algumas coisas de Deus. Precisamos largar algumas coisas vencidas, obsoletas, para pegar as coisas de Deus, as coisas novas de Deus, as coisas que estão em uso em Deus. Como eu falei, a palavra de Deus, ela é imutável, ela é eterna. Não jogue fora nada da palavra de Deus. Amém? Vou dar um exemplo aqui. Saulo, que depois virou Paulo, Saulo é um exemplo que ele precisou jogar alguma coisa fora, porque ele foi criado na lei, ele foi criado aos pés de Gamaliel, o mestre dos mestres, e chegou um tempo que o Senhor Jesus apareceu para ele, e ele se converteu ao Senhor, ele aceitou o Senhor Jesus, e a partir daquele momento, ele teve que jogar tudo aquilo que ele tinha aprendido, ele teve que largar aquilo tudo que antes era de Deus, para poder viver um novo de Deus. Então venceu o prazo, como se diz, do tempo de Saulo naquela época. E ele se tornou Paulo, um dos maiores apóstolos, exemplos da graça de Deus que nós podemos ter. Amém, meus queridos? Precisamos. Cristo, quando chegou na vida de Paulo, ele se transformou, ele largou as coisas velhas e ele partiu para o novo de Deus. A palavra de Deus diz que nós também, né, conhecemos o Senhor Jesus, deixamos as coisas velhas para trás, tudo se faz novo em nossas vidas, porque nós somos uma nova criação. Paulo precisou largar as coisas antigas e renovar a sua mente. Assim também nós precisamos largar algumas coisas e renovar as nossas mentes. Você pode ver que algumas empresas que estão paradas no tempo, elas não progridem. Alguns negócios que estão parados no tempo, não tem como progredir. Se você não é a favor da tecnologia, e eu sei que essa tecnologia é para nos controlar, mas se você não conhece um pouquinho de tecnologia, provavelmente você não vai progredir, não vai fluir, infelizmente. Amados, temos que sair desse patamar, como se diz, né? E entrar num outro nível, entrar num novo de Deus. Eu tenho buscado a Deus, falei esses dias com o nosso grupo familiar, que eu ainda quero viver assim nesta dimensão maior espiritual, nessa quarta dimensão, né, que é nas regiões celestiais, para poder exercer governo
aqui na terra, exercer governo nas coisas terrenas, sobre a minha vida, sobre a igreja, sobre negócios. E esse é o desejo, esse é o meu desejo, é o que eu desejo também para você. Que você consiga olhar das regiões celestiais, que você consiga avançar. E para isso precisa largar algumas coisinhas e pegar umas outras. O lugar em que eu estou, em Deus decide aquilo que eu estou vendo. Quando mudo de lugar, eu vejo de outra forma, é normal isso. Então, por isso, muitas vezes precisamos largar para pegar. O exemplo do culto, meus amados. No culto você vê uma coisa, no grupo familiar você vê uma coisa, na integração você vê outra coisa. Quando você medita na palavra de Deus, você vê outra coisa. Se você está estudando teologia, você vê outra coisa. E conforme você vai vendo e conforme você vai conhecendo algumas coisas, automaticamente elas vão ficando para trás. Conforme você vai amadurecendo, você vai largando algumas coisas. Como a gente tem falado, o desenho precisa mudar. Não dá para nós termos o mesmo desenho o tempo todo. Uma criança de 7 anos, ela faz um desenho. Quando ela tiver 17, o desenho precisa mudar. Nós, como filhos de Deus também, o nosso desenho precisa ir mudando conforme nós vamos avançando. Quero ler um outro texto. Hebreus 7, 11 e 18, que diz assim: portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa de sua franqueza e inutilidade. Mais um texto que embasa que algumas coisas existem prazo de validade e essas coisas elas não podem estar junto conosco. Nós precisamos jogar fora aquilo que nos impede de crescer. E cada um de nós sabe o que tem te impedido de crescer. Então, que nós viemos jogar fora aquilo que nos impede de crescer. Amém? Próximo tópico. Essa palavra você vai ver que tem alguma coisa que vai ficar bem próximo, bem parecido. O segundo tópico diz: coisas que me impedem de crescer. São coisas de menino. 1 Coríntios 3:1, se você olhar o contexto lá, ele é muito legal. Mas ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Paulo estava dizendo que ele queria falar algo mais, ele queria dar uma comidinha maior do que o leite, mas ele não podia, porque nós éramos, aqui diz que o pessoal daquela época, eles eram carnais, eles eram ainda meninos em Cristo. Muitas vezes, o que nos ensinaram é o impedimento para o nosso crescimento em Deus. Algumas coisas que nós aprendemos, muitas vezes elas se tornam um impedimento para nós crescermos em Deus. É bem parecido com o primeiro tópico que eu falei do pegar e largar. É bem parecido, mas tem aplicações diferentes. E aqui fala que nós precisamos deixar de ser menino. Se eu fosse falar a respeito de deixar de ser menino, esse ponto seria o único e ele levaria o culto todo para falar isso. Então eu vou dar uma resumida, né? E quero colocar aqui como exemplo uma criança, né? Uma criança recém-nascida. Eu ouvi um pastor fazer uma ilustração a respeito disso e achei muito bacana. E eu adaptei aqui para aquilo que estou ministrando nessa noite. Amados, criança, ela não usufrui da totalidade da herança. Então, se nós continuarmos a ser crianças em Cristo, meninos em Cristo, nós jamais desfrutaremos da totalidade da herança que temos em Cristo. Criança, ela desfruta apenas de partes
daquilo que até os pais têm para elas, porque são crianças, são recém-nascidos. Gálatas 4, capítulo 1, diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja dono de tudo. Mesmo nós sendo dono de tudo, mesmo o herdeiro sendo dono de tudo, ele não pode desfrutar de tudo, porque ainda é menino, ainda não consegue. Eu vou usar aqui, como eu falei, o exemplo de uma criança, né? Daria para se alongar muito esse exemplo que eu ouvi de um pastor. Por exemplo, uma criança que usa fralda, certo? Uma criança que usa fralda. Eu tenho 2 netos, aí, e eu sei que aqui, eu acho que o bebê menor é o neto da Sheila, Eloá, é isso? Deve ter uns 2 meses aí, se eu não me engano. Amados, essa criança, e isso eu queria que você fizesse uma comparação e trouxesse para a sua vida, né, tanto secular como também espiritual. Uma criança recém-nascida, ela toma leitinho e ela usa fralda. A única coisa que ela sabe, que ela entende, né, na realidade nem sei se entende como que funciona, mas o organismo dela, o intestino dela vai tudo para a fralda. Independente de ser, como se diz, número 1 ou número 2, vai para a fralda, ela não sabe fazer algo diferente. Mas ela vai crescer um dia, ela vai começar a crescer e vai chegar um momento que ela não vai mais poder fazer isso. Enquanto eu estou falando isso, você fica pensando em você como cristão, menino, que deve chegar no adulto, e também na sua vida secular. Consegue entender? Então essa criança, ela cresce um pouquinho, e está na hora de tirar a fralda. Apresentam para essa criança o quê? Um banheiro. Faz uma redução lá e coloca lá dentro do vaso. E é ali que essa criança precisa ir. Amados, nós precisamos deixar de fazer as coisas de menino. Não faz sentido, né? Nós com 10 anos de igreja, usando fralda. Ou com 10 anos de igreja, usando aquele redutor para ir no banheiro. Você precisa fazer isso sozinho. Você precisa entender que nós precisamos crescer, que nós precisamos avançar. Não tem como, meus amados. Nós precisamos deixar as coisas de meninos. Existem muitas coisas de menino dentro de vários setores. Dentro da sua empresa, existem coisas de menino e nós precisamos deixar para trás. Então, aquilo que foi ensinado se tornou um obstáculo para crescer. Levando para o sentido da criança, quando ela tem uma fralda e ela precisa ir para aquele redutor de banheiro, aquilo que foi ensinado para ela se tornou um obstáculo para ela crescer, para ela vencer. Então, algumas coisas que nos foram ensinadas, elas serviram, pode servir ainda, mas não é só aquilo. Aquilo muitas vezes pode ser um obstáculo para você avançar. Eu conheço pessoas que estão numa igreja há 30 anos. E se você ouvir o que elas falam, hoje elas falam as mesmas coisas de 30 anos. Isso não é, como se diz, admissível. Não tem como a gente entender essas coisas, meus amados. Amém? Vocês estão recebendo essa palavra? Não é uma palavra dura, é uma palavra para que nós venhamos caminhar, para que nós venhamos a crescer. Amém? Só para você ter uma ideia, Jesus com 12 anos, ele estava no meio dos doutores. Jesus com 12 anos, se a gente olhar, ele não era mais menino. Mas você pode dizer, mas isso era Jesus. Não, Jesus ele se esvaziou, ele se tornou ser humano, mas com 12 anos, ele estava ali, no meio dos doutores, no templo. E o que ele estava fazendo? Quando os pais encontraram ele, ele disse que ele estava tratando dos negócios do Pai, dos negócios de Deus. Precisamos crescer. O 12 aqui, não quero trazer nada com um significado específico, mas com 12 anos, crianças hoje com 12 anos, são muito infantis. Mas nós podemos, com 12 anos, ser maduros, assim como Jesus foi. Amém?
Precisamos disso, meus amados. E depois também nós precisamos entender que Deus, Ele está acima de todas as coisas, e Ele quer eu e você caminhando, Ele quer eu e você realmente fluindo naquilo que Ele tem para nós. Efésios 4, nós não vamos ler, Efésios 4:11, até no 13 fala a respeito dos ministérios, e esses ministérios eles estão na igreja para servir, para trabalhar e para ensinar a igreja a caminhar até chegar na plenitude de Jesus. E nós podemos isso, e nós devemos chegar. Amém? Se a gente fosse falar das crianças, o outro passo seria a fase que ela começa a caminhar, né? E nós sabemos que é uma fasezinha que é meio complicado, às vezes para o pai, ela dá um passinho, cai, mas eu não quero me adentrar muito nesses assuntos, mas eu quero dizer que quando nós somos criança, é normal às vezes nós termos umas quedas, só que toda queda nós precisamos nos levantar e estar aprendendo a não cair de novo pelo mesmo motivo. Quando nós fizemos isso, quando nós começamos a não cometer mais os mesmos erros, nós estamos deixando de ser criança e nós estamos começando a se tornar um cristão maduro. Estamos começando a ver aquilo que existe lá na frente para nós, que o alvo principal não é somente a salvação, é a ressurreição em Cristo Jesus e trazer essas almas que estão perdidas ali fora. O último ponto que eu quero falar coisas que me impedem de crescer é a zona de conforto. Por natureza, né, muitas pessoas são acomodadas. É normal nós querermos ficar onde está mais confortável para nós. É normal, como se diz, nós nos assentarmos em um lugar e querer permanecer a vida toda ali. E a zona de conforto, infelizmente, ela é boa até num certo sentido, mas a zona de conforto, ela cria um obstáculo e ela nos impede de crescer. Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aqui tem um contexto diferente, um contexto que fala lá do sacerdote, que não precisa mais sacrifício, mas a palavra que eu quero pegar aqui para introduzir e para basear essa zona de conforto é ousadia. Ousadia, ele tem significado de confiança. Confiança também tem o significado de coragem. Então, para nós sairmos da zona de conforto, nós precisamos ter ousadia e nós precisamos ter coragem. Se você não tem coragem, se você não tem ousadia, se você não tem confiança, dificilmente você vai sair da zona de conforto. Você pode se acostumar ali no local que você está e dizer: não, isso aqui é o suficiente para mim. Mas não é, amados. Deus tem muito mais para nós. Deus tem mais. Os planos de Deus para as nossas vidas, você não consegue imaginar. Eles são muito grandes, muito grandes, meus amados. Jesus, ele não tinha zona de conforto. Se nós formos olhar a vida de Jesus, Jesus ele ensinava o dia todo, caminhava algumas milhas, e quando chegava no momento de descansar à noite, o que Jesus fazia? Ele subia ao monte para orar. Seus discípulos muitas vezes, ou quase nunca, o acompanhavam. Por quê? Porque Jesus ele não tinha essa questão da zona de conforto. A zona de conforto de Jesus era a renúncia. A zona de conforto de Jesus era fazer a vontade do Pai. E nós precisamos também sair desta zona de conforto.
Mateus capítulo 17, versículo 4, diz assim: Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Aqui fala daquele monte quando houve a transfiguração. Jesus estava ali com alguns 2, 3 discípulos e apareceu, né, Moisés e Elias. A zona de conforto diz: muito bom estar aqui com Jesus, né? Muito bom estar aqui com os profetas. Vamos fazer uma tenda, vamos nos assentar, vamos ficar aqui. Não saiam daqui. Assim como está, está bom, mas não está, meus amados. Jesus ainda tinha que cumprir o papel maior, que era ir para a cruz e trazer liberdade para as nossas vidas, tirar os nossos pecados, nos livrar de todo o mal. É isso que Jesus ainda tinha para fazer. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos caminhar. Né? Você percebeu que normalmente nós gostamos de estar assentados na zona de conforto. Para uma nova realidade, existe um novo aprendizado. E para um novo aprendizado, precisa ter ousadia, precisa ter confiança, precisa sair desta zona de conforto que existe sobre as nossas vidas. Que isso é muito ruim, meus amados. Nós precisamos ter paciência, precisamos ter perseverança para as coisas novas, para as novas realidades que estão junto de nós. E quando nós saímos da zona de conforto, nós estamos aprendendo coisas novas. E nós muitas vezes não queremos aprender coisas novas porque nós já estamos acostumados com aquilo. E nós estamos bem, nós somos bons naquilo que fizemos. E o que acontece? Acontece que nós queremos tirar as mesmas notas quando nós estávamos ali acomodadinhos, mas não tem como tirar as mesmas notas quando nós saímos da zona de conforto. Mas o sair da zona de conforto é para algo melhor em Deus, é para avançar em Deus. Amém? Nós precisamos passar da teoria para a prática, deixar apenas de ler. Quando eu digo deixar apenas de ler, estou falando da palavra de Deus. Deixar de apenas ler a palavra para meditar. Quando nós lemos a palavra, nós estamos na zona de conforto. Tem alguém aqui que lê a palavra? Não precisa levantar a mão. Se você lê a palavra, você está na zona de conforto. Mas se você ler a palavra, medita na palavra e pratica a palavra, você está saindo da zona de conforto. Mas é difícil, né? É muito mais fácil apenas ler a palavra, isso aqueles que leem. Não é mais fácil só ler a palavra? Ou você lê um capítulo e depois você começa a estudar, começa a esmiuçar, começa a perguntar para Deus: o que o Senhor quer falar com isso? Espírito Santo, o que essa palavra diz para mim? Eu aprendi isto e agora eu quero praticar. Quando você faz isso, quando você medita e quando você quer praticar, você está saindo da zona de conforto. E a zona de conforto é algo que nos impede de crescer em Deus. Amém, meus amados? Para sair da zona de conforto é preciso coragem. Já falei aqui uma vez, acho que esse ponto até eu ministrei no meu grupo familiar já. E coragem é fazer aquilo que eu tenho medo de fazer. Isso é coragem. Você é uma pessoa corajosa? Coragem é fazer aquilo que eu tenho medo de fazer. Eu, por exemplo, tenho medo de altura. Então, quando eu enfrento uma altura, eu tenho coragem. Mas você, se você não tem medo de altura, quando você vai para as alturas, né, você não está tendo coragem, porque para você é natural fazer aquilo ali. Então, para ter ousadia, para nós avançarmos, nós precisamos de coragem. E coragem é fazer aquilo que eu tenho medo de fazer. Eu sei que vocês conhecem a história dos espias, os 12 que foram espiar a terra, que está lá em Números 13. Mas eu quero falar aqui a respeito de Deuteronômio 1:21. Não sei se está anotado aí, Deuteronômio 1:21. Que esse texto ele também faz parte daquele contexto ali que diz assim: eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti, sobe, possua como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes.
Esse é o mesmo contexto, meus amados, de Números. E o texto diz que o Senhor tinha dado aquelas terras para o povo. Só que 10 pessoas não quiseram sair, né? 10 espias não quiseram sair da zona de conforto. Somente 2 espias viram que aquela terra ali era conforme Deus tinha prometido. E era uma promessa de Deus. E essas 2 pessoas que saíram da zona de conforto, eles alcançaram a terra prometida. Os demais pereceram no deserto. Talvez no grupo familiar você possa aprender um pouco mais com o seu líder sobre esta situação. Amados, se nós queremos entrar num ambiente diferente, precisamos andar também em um nível diferente. Se queremos crescer em Deus, precisamos deixar aquilo que me impede de crescer. E como eu falei nessa noite, nós falamos que muitas coisas que impedem de crescer são os prazos de validade, as coisas de menino e a zona de conforto. Ouvir Deus é a melhor opção. Ler a palavra de Deus, como eu falei, é bom. Meditar na palavra de Deus e praticar é muito melhor. Amém, meus amados? Que você possa estar refletindo. Que você possa estar refletindo sobre essa palavra durante a semana. Talvez ela foi um pouquinho diferente daquilo que você tem acostumado a ouvir. Mas nós precisamos também incentivar a igreja a não querer apenas ficar assentada no mesmo lugar. Incentivar a igreja a progredir, incentivar a igreja a avançar, saber que tem algo mais de Deus para as nossas vidas. E infelizmente, algumas coisas nós precisamos deixar para trás. Coisas de meninos nós precisamos deixar para trás. Zona de conforto nós precisamos deixar para trás.